1 Samuel capítulo 7, versículo 12 diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Repete comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Mais um ano, mais um tempo de reflexão. Ninguém assiste mais televisão, né? Mas antigamente a gente tinha a retrospectiva da Globo. Eca. Mas é tempo da gente parar e avaliar a nossa vida, nossas histórias, né? Eu gosto só da retrospectiva do esporte. Esse ano, o que vai passar? Flamengo campeão de tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Campeão o tempo todo. Isso aí vale a pena o cara assistir. Mas é tempo de avaliarmos. E quando eu fui orar, fui buscar em Deus o que ministrar nessa noite, o que Ele queria falar conosco nessa noite, a primeira coisa que Ele falou comigo foi: filho, até aqui nos ajudou o Senhor. E é uma verdade. Isso é uma noite onde o Senhor quer que nós nos avaliemos, puxemos na memória tudo aquilo que nós vivemos esse ano. Experiências boas, experiências nem tão boas, aprendizados, acertos, erros também. Todos nós erramos, todos nós acertamos. Mas é tempo de nos avaliarmos para aquilo que nós vamos viver no ano de 2026. É tempo de olharmos aquilo que precisamos deixar para trás, que não precisamos repetir os erros desse mesmo ano. Então é importante a gente entender que Deus quer que paremos e façamos uma avaliação nas nossas vidas, para que não cheguemos no ano que vem e falar: cara, estou no mesmo ciclo, estou vivendo as mesmas experiências, estou vivendo a mesma coisa em Deus. Não, Deus tem algo novo para 2026 e isso não é da boca para fora, amém, igreja? O Senhor tem algo novo realmente, espiritualmente falando, mas na tua vida pessoal também, para a tua família, para o teu chamado. Mas antes de tudo é importante nós pararmos e avaliarmos as nossas vidas, e avaliarmos as nossas histórias. Dá uma olhada lá, hoje em dia fica tudo registrado no Instagram. Vai lá, olha o teu histórico, vê lá o que aconteceu, vê lá o que você precisa tirar, o que você precisa manter, o que você se arrependeu, o que você achou que foi bom, aquilo que Deus tem te pedido para mudar, aquilo que Deus tem te pedido para manter. E aí Deus me levou a esse texto em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí é importante, porque muitas vezes a gente usa, o crente tem mania de pegar frases da Bíblia, fora de contextos, para ficar falando muitas vezes como frases soltas para ver se dá sorte, né? Em nome de Jesus, tá amarrado no sangue do Cordeiro e etc. Tá tudo na Bíblia, né? Mas assim, não adianta a gente usar um texto fora do contexto para pretexto, para fazermos o que quisermos, amém? E se a gente entender aqui um pouquinho, e a gente vai entender isso nessa noite, em que contexto está essa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, que Samuel disse, a gente vai entender aquilo que Deus está querendo falar conosco nessa noite, aquilo que Ele está querendo que avaliemos sobre a nossa vida em 2025, e aquilo que a gente precisa se preparar para 2026, amém, igreja? Abre tua Bíblia em 1 Samuel, então, capítulo 7. Bora cá, tudo certo? André, tudo beleza? E aí, Carlão, e a canela de dinossauro ontem? Boa, né, velho? Depois olhe lá no Instagram, lá eu coloquei, a gente fez um churrasco ontem. Cadê o Kelvin? Diácono Kelvin. Kelvin tem umas iguarias. E ontem a gente fez uma canela de dinossauro. Depois vai lá no meu Instagram, que está lá nos stories. Acho que ainda deve estar lá ainda. Kelvin aparece com cada coisa, bicho, para churrasco, é impressionante. Acharam, igreja? 1 Samuel capítulo 7. Amém? Não, tem gente que não achou? Faz assim, ó, na cabeça, mergulhando na palavra, mergulhando na palavra. A gente vai voltar com o estudo bíblico em março, amém? Deixa eu dar um pano de fundo, deixa aberto aí para você, 1 Samuel capítulo 7. O que estava acontecendo aqui nesse tempo? Israel ainda não era liderada por reis, né? Ainda eram juízes, sacerdotes que estavam à frente da nação de Israel. E esse era um tempo que o sacerdote Eli estava há pouco tempo antes, os capítulos anteriores, liderando Israel, era o sacerdote ali de Israel. E seus filhos, Ofni e Finéias, eram dois trombadinhas, dois mau elementos que só viviam, a vida deles era
caminhando contra a palavra de Deus. E aí o que acontece? Eles viviam em pecado, e aí eles vão para uma guerra. E aí chegando nessa guerra, eles morrem. A arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio deles, é levada pelos filisteus. E aí vão levar essa notícia até o sacerdote Eli. E aí avisam a ele leva uma queda do susto, bate a cabeça, morre também. E a arca da aliança é levada pelos filisteus. E ali a arca da aliança é levada para várias cidades ali dos filisteus. Primeiro para Asdod, lá no templo de Dagon, E aí vocês conhecem essa história. Lá tinha uma estátua de Dagon. E aí uma estátua que era parte o corpo de peixe e a cabeça de homem. E aí se você for lá em Asdod hoje, em Israel, até hoje, eles têm estátuas de Dagon espalhadas. O peixe, esse Dagon como é o nome que chama de time de futebol? Aqueles bonequinhos do time de futebol. É o mascote do time de Asdod. Você entra lá na internet e você vê isso. Então, os filisteus levaram a arca da aliança. E aí quando deixaram lá no mesmo lugar, no templo de Dagon, Deus filisteus, quando eles acordam de manhã, a estátua tinha caído diante da presença de Deus, da arca da aliança. E aí eles tentam reaver ela, mas ela cai de novo, destrói toda. Então eles falaram, cara, a gente está com uma maldição aqui. A gente não pode continuar carregando essa arca da aliança do povo de Israel. E aí eles levam para uma outra cidade, Bagate, que é a terra do gigante Golias. E aí lá, a presença de Deus naquele lugar, em meio àquele povo que não adorava a Deus, começa a causar tumores no meio dos homens. Então eles se desesperam, aí levam para outra cidade, até que eles resolvem, os filisteus, devolverem a arca da aliança para o povo de Israel. E aí é onde a gente chega nesse texto que a gente vai ler agora, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor até a casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, eles recuperaram, na verdade, os filisteus devolveram a arca da aliança. E vocês lembram, a arca da aliança representava a presença de Deus em meio ao povo de Israel. E aí eles devolvem para o povo de Israel a arca da aliança, e ela fica na casa de Abinadab. E ali ela passa 20 anos na casa de Abinadab. Versículo 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes. Preparem um coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congreguem-se em Mispá. Tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai estudar esse texto. Igreja, vejam que depois de recuperar a arca da aliança, na verdade ela foi devolvida pelo próprio inimigo, pelos filisteus. Israel venceu logo depois uma guerra. Eles tinham perdido várias guerras. Se você voltar nos textos, eles tinham perdido várias guerras. Mas aí, quando eles
recuperam a Arca da Aliança, a primeira guerra que eles vão participar, eles vencem. Mas percebam que agora, antes deles irem para a guerra, o que o profeta Samuel faz? Ele chama todos eles. E aí ele chama todo aquele povo de Israel e fala: vocês estão entendendo agora porque a Arca da Aliança, porque a presença de Deus se apartou do nosso meio? Ele começou a trazer a memória, começou a ministrar o povo de Israel para entenderem porque a Arca da Aliança, e aí toda vez que eu falo Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do povo, por que a presença de Deus não estava mais em meio ao povo de Israel? Por que Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse levada pelos inimigos? E aí Samuel começa a explicar porque até então a presença de Deus tinha se apartado do meio do povo de Israel. Samuel mostrou o motivo deles terem perdido a presença de Deus. E agora eles teriam que se ajustar tudo isso antes do próximo round, antes da próxima guerra, antes do próximo ano de 2026. É o que Deus te chamou para fazer aqui nessa noite. Vamos nos avaliarmos, vamos entender aquilo que nós precisamos ajustar para a próxima guerra, para a próxima batalha, para o ano de 2026. Amém, igreja? E quando o profeta Samuel começa a explicar os motivos, ele diz, 1 Samuel 7, lá no versículo 3 novamente: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, tire do meio de vocês os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel questionou eles aqui. Primeira coisa que ele falou: rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, vamos jogar limpo a gente e Deus. Primeiro, a presença de Deus saiu do nosso meio, e a gente precisa entender e avaliar por que a presença de Deus saiu do nosso meio. Primeira coisa, vocês querem mesmo mudar? Vocês querem mesmo voltar ao Senhor? É o que ele pergunta no versículo 3. Ele fala: vocês estão voltando de todo o coração para o Senhor? É a mesma pergunta que Deus está fazendo para a gente nessa noite. Porque é fácil vir para o culto. É fácil postar no Instagram lá o versículo, ou postar que você veio ao culto, para ver se dá sorte para o ano de 2026. É fácil. Mas é a mesma coisa que Deus estava perguntando ao povo de Israel. Falou: rapaziada, a gente não pode brincar mais. A presença de Deus saiu no nosso meio por conta do pecado. Deus se afastou da gente porque nós pecamos. Agora Ele voltou. Vocês têm certeza que vocês estão voltando de coração ao Senhor? Primeira coisa que Deus nos pergunta nessa noite é isso. É de todo o coração que você está voltando ao Senhor? É de todo o coração que você se arrepende dos teus erros que você cometeu em 2025? Vai se avaliando aí. É de todo o coração que você está aqui nessa noite para ser ministrado, para Deus te apertar mesmo, para te ajustar mesmo para o próximo ano? É de todo o coração que você veio aqui nessa noite? Você veio obrigado por um convite? Você veio obrigado, mas abre teu coração aí. Deixa Deus ministrar o teu coração. É de todo o coração mesmo que você quer viver os planos e projetos de Deus definitivamente para você e para a sua família no ano de 2026? Porque entra ano, passa ano, você vem no último culto do ano, vem no culto da virada, vem no culto da premissa, vem no culto... Vem, e nunca se entrega de coração ao Senhor. Até quando? Até quando? Era o que Samuel estava questionando. Cara, tu até me enrola, velho. Mas a Deus não dá para enganar. Não adianta vir e dizer que, não, mas dessa vez vai. Tem que ir, meu irmão. Vai ser mais um ano em 2026, onde você vai pagar o preço pelos erros, pelos pecados, e ficar patinando em qualquer aperto que Deus dá, qualquer aperto que o pastor te der, você já vai espanar, volta para o pecado, some 2 meses, 6 meses, aí volta de novo e fica nesse vai e volta. É de todo o coração mesmo que você está querendo um ano novo de verdade? Era isso que Samuel estava perguntando ao povo de Israel.
E é isso que Deus está nos perguntando, a mim e a você. Vocês querem realmente viver aquilo que eu tenho para vocês em 2026? Responde aí no teu coração. Você quer mesmo viver os planos, os projetos? Você abre mão, tem coragem. Bate assim, dá uma cotovelada aí de lado. Você tem coragem? Pergunta aí pro teu irmão. Você tem coragem de abrir mão dos teus planos para viver os planos de Deus? Era isso que Samuel estava perguntando ao povo de Israel. Você tem coragem? O próprio Samuel responde: tira os ídolos do meio de vocês. Começa confessando os pecados. Vão ser os maiores sinais que você está dando de que realmente você está querendo viver os planos de Deus em 2026. Ele falou: tira os balaíns, tira as imagens, começa a limpar tudo aí, Israel, porque vocês estavam adorando outros deuses. E é o mesmo que Deus fala para a gente. Quer mesmo viver? Massa. Está de coração nessa? Tamo junto então. Faz o seguinte, começa confessando os pecados. Começa a ajustar aquilo que você precisa ajustar na sua vida. Começa a corrigir aquilo que precisa corrigir na sua vida. Ou vai entrar mais um ano com essa safadeza toda. Cheio de pecado, patinando. Crente meia boca. Crente meia boca não, que não existe. Ou é ou não é. Até quando? Mais um ano? Era isso que Samuel estava falando para o povo de Israel. Começa confessando os teus pecados. Começa se arrependendo. Começa buscando quem você precisa se ajustar. É assim que começa o ano 2026. É isso que Samuel estava buscando no povo de Israel. Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você já deve ter aprendido até aqui que não dá certo querer fazer as coisas do seu jeito. Experimente em 2026 seguir a direção do Senhor, meu. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir os conselhos do Senhor. Ver o que a palavra de Deus está te direcionando para você viver. O que Samuel estava falando é: preparem o coração de vocês. Limpa o que for pecado. Ajusta o que precisa ser ajustado. Aí sim, as coisas novas chegarão. Final de ano é hora de avaliar o que nós vivemos em 2025, como eu falei aqui. E colocar a casa em ordem. Era o que Samuel estava orientando ao povo de Israel. Coloquem a casa em ordem. Amém? Não sai daqui dessa noite sem se ajustar, se você precisa se ajustar com alguém. Não sai daqui nessa noite sem dar um abraço em quem você precisa dar um abraço nessa noite. Para que a gente possa viver realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas em 2026. Seja sincero com você mesmo. Lance fora o que é preciso. Joga fora aquilo que Deus já tem te pedido para jogar. Ajusta aquilo que Deus já tem te pedido para ajustar há tanto tempo. Vai para o lugar, volta para o lugar onde Deus tem mandado você ir há tanto tempo. E aí, Israel recupera a presença de Deus. Depois de terem se ajustado, depois de falar: não, eu estou de coração mesmo nessa. Aí eles se ajustaram, corrigiram, a presença de Deus volta para o meio deles. Mas antes, tiveram que ter um tempo para ajustes. E é isso que Deus está te convidando nessa noite. É isso que Ele está me convidando nessa noite. É uma noite para nos ajustarmos. Amém? E aí Ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Entenderam agora a frase? É isso. Talvez teu ano tenha sido de muita luta. E chegar ao último culto do ano vivo e firme no Senhor é declarar também: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas são em momentos assim, igreja, de tribulação, de lutas, de desafios, que crescemos no Senhor, que aprendemos a suportar as dores, que aprendemos a afirmar nossa fé no Senhor, mesmo quando não estamos vendo nada mudar, mesmo quando as circunstâncias falam ao contrário, mesmo quando pela fé nós cremos que o Senhor cumprirá o que prometeu. É difícil, tem momentos de lutas, tem momentos de tribulação. E Paulo já ensinava sobre esses momentos de tribulação quando ele enviava suas cartas às igrejas. Que muitas vezes parece que Deus esqueceu da gente. Que muitas vezes parece que Deus não está vendo o que está passando conosco. Que parece que Deus não responde mais às nossas orações. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você tenha enfrentado momentos assim em 2025.
Talvez você esteja assim agora, em meio à tribulação. Parece que a presença de Deus se apartou de você, como o povo de Israel estava. Paulo ensinou a igreja de Corinto, que tinha se afastado de Deus, que estavam vivendo promiscuamente uma vida espiritual, estavam distantes de Deus, estavam em pecado. Na primeira carta que Paulo escreve àquela igreja, ele desce o sarrafo. Aí lê 1 Coríntios, é só ajuste, é só conserto, é só direção. Vamos se ajustar. Era só a repreensão de Paulo para aquela igreja. Tome pancada neles. Já a segunda carta para essa mesma igreja, quando Paulo estava lá na Macedônia, ele soube que as coisas começaram a se ajustar depois da primeira carta. Ele falou, ó, rapaziada, lá chegou a notícia para ele, a igreja de Corinto está caminhando certinho agora. Os caras ajustaram os pecados, igual Israel fez lá em Samuel. Os caras tiraram os ídolos, pararam de pecar, a presença de Deus voltou para a igreja. E aí Paulo vai e escreve a segunda carta à igreja de Corinto. E aí nessa segunda carta que ele escreve, aqui é a segunda carta de Corinto, para a igreja de Corinto, a segunda carta aos Coríntios, e no primeiro capítulo fala sobre a importância de suportar esses momentos de tribulação. Então a primeira carta ele desce o sarrafo por conta do pecado, e aí no segundo ele vem, poxa, me alegro, vocês obedeceram. E aí ele começa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a nossa consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, repete comigo, tribulação. Para que pela consolação de nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação, repete comigo, tribulação, nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até na própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos até aqui. Paulo escreve essa carta depois de enfrentar uma das fases mais sombrias da sua vida. Ele não fala que dor era essa que ele estava enfrentando, que tribulação foi essa que ele enfrentou na Ásia, mas ele fala de uma tribulação que esmagou ele. Lá ele enfrentou barco afundando, cobra picando ele, apedrejamento, apanhou, tentaram matar, tudo que podia acontecer, Paulo enfrentou, mas ele não detalha aqui especificamente qual dessas lutas, dessas tribulações que ele passou. Ele só fala que ele foi esmagado pela tribulação. E aí a gente precisa entender, igreja, que essa palavra tribulação no original, que é tríbulo, ela vem de uma ferramenta agrícola lá de Israel, que era puxada por animais, que era um pedaço de madeira grande, pesado, que tinham pontas embaixo, ou de madeira ou de metais bem afiados. Então imagina um animal puxando como se fosse uma carroça, essa madeira com as pontas para baixo, e aí eles espalhavam o trigo em um espaço onde o animal passava com esse tribulum, que era o nome dessa ferramenta, por cima do trigo. E esse tribulum, que é cheio de pontas afiadas, ia separando o que era palha e o que era trigo, o que era palha e o que eram os grãos de trigo. Então é do tribulum, dessa ferramenta, que vem a palavra tribulação, que é mais ou menos o que a gente passa quando a gente fala, meu irmão, estou enfrentando tribulação.
É tipo o tríbulo passando na nossa vida ali, separando realmente o que é palha, o que não serve mais, do grão de trigo, daquilo que vai ficar e vai frutificar. E quantas vezes você não enfrentou um tríbulo em 2025? Quantas vezes Israel não enfrentou o tríbulo em sua história? Onde chega Samuel no final ali e fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Paulo compara momentos de ajustes que Deus tem na minha vida e na sua vida, na vida de todos nós, de provação, de dificuldade, com o tríbulo. Me lembro cadê Antônio? Bora, Rony. Fazendo o curso, os caras estavam concluindo o batalhão aí do Rony, rondas ostensivas de naturezas especiais, estou decorando, da Polícia Militar aqui da Paraíba. E aí o Antônio vinha chorar para mim. Vou falar, né? Os caras estão vendo aí que o comandante do Rony vinha chorar para mim. E aí ele falava: pastor, não estou aguentando, não estou suportando. Ele vinha para as aulas que a gente estava tendo curso de líderes, ficava coçando a cabeça. Lembra, Morgana? Tríbulo. É Deus separando aquilo que tem que tirar daquilo que tem que permanecer. Quantos relacionamentos aqui no nosso meio não enfrentaram o tríbulo durante esse ano? Quantos de nós não fomos esmagados, fomos apertados, para que aquilo que precisa sair, saísse da nossa vida? Eu enfrentei vários, eu não sei vocês. Então Paulo compara esse momento de ajuste de Deus, de provação, de dificuldade, com o tríbulo. Talvez teu ano 2025 Deus tenha passado o tríbulo na tua vida. Doeu, mas você chegou até aqui, pode declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: fui triturado, fui esmagado, mas não fui destruído. A gente passou luta, a gente passou guerra. Parecia que a presença de Deus tinha se apartado. Parecia que nunca ia acabar o furacão. Parecia que as tempestades nunca cessariam. Mas não fomos destruídos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Paulo estava na Ásia, algo aconteceu ali, talvez perseguições, enfermidades, os ataques espirituais. Ele não entra em detalhes, porque o foco não é o que aconteceu. O foco é no que Deus fez. E aí já pega isso para a tua vida. A gente fica valorizando tantos problemas, a gente fica valorizando tantas dificuldades. E não foi isso que Paulo estava ensinando através da palavra de Deus aqui. Ele não valorizou os problemas, tanto que ele nem entrou em detalhes com os problemas. Ele valorizou a solução dos problemas, Jesus. Ele não ficou com os detalhezinhos: mas é porque foi isso, mas é porque aconteceu aquilo, é porque eu estava liso, não, mas é porque me desprezaram, é porque não falam com... Sei lá qual foi tua luta, qual foi tua guerra. Não, Paulo não estava preocupado com o problema, ele estava exaltando o Deus que resolveu o problema dele. Ele fala: cara, eu passei pela tribulação, fui apertado, fui esmagado, eu quase morro, mas o Senhor me livrou. Não sei qual foi o teu problema. Não fica valorizando o problema, valoriza a solução do problema, Jesus. Não fica valorizando as dificuldades que você passou, mas o Deus que te livrou de todas elas até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. O homem que pregava com coragem, Paulo, agora confessa: fomos sobremaneiras agravados além do que podíamos suportar. Falou: cara, o aperto foi gigante, eu não podia suportar aquilo. Esse é o tipo de frase que desmonta qualquer discurso religioso de autossuficiência. Nem eu nem você somos nada, somos alguém, aliás, sem Jesus. Não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos, se não for o Espírito Santo através de nós. E Paulo estava falando aqui: meu irmão, vocês me acham massa, vocês acham que eu prego bem? Eu sou o apóstolo Paulo, plantador de igreja, apanhei, fiz isso, aquilo. Mas se não é Jesus na minha vida... O homem que pregava com coragem admitiu: cara, quase eu vou nessa. E no versículo 8, ele diz assim: a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo chegou ao ponto de falar: cara, já foi, acabou para mim, deu. Dessa vez
já era. Talvez o teu ano em 2025 tenha sido assim. Talvez o teu dia hoje tenha sido assim. Meu irmão, agora já era. Agora chegou o fim. Agora não tem saída. Você deve ter achado isso durante o ano 2025 várias vezes na tua vida. Não, mas o vício que eu tenho é impossível. Não, mas a situação que está o meu casamento, nós já separamos, é impossível. Paulo duvidou até da própria vida, perdeu a esperança na própria vida, diz o versículo 8. E é aqui que o texto de 2 Coríntios começa a mudar de cor. O homem que pregava a fé agora revela que também já duvidou de si mesmo. O homem que pregava a fé agora começou a dizer que duvidou até do próprio Deus naquela situação. E isso é poderoso, igreja, porque mostra que fé não é nunca fraquejar. Fé é continuar mesmo quando o corpo, quando o medo, quando as circunstâncias pedem para parar. Isso é fé. Quando a gente acha que chegou ao fim, quando a gente acha que não dá mais, assim estava Paulo. A fé não é você não ter medo. A fé é você permanecer mesmo com medo. Você ir até o fim diante daquilo que Deus está te mostrando. Talvez você tenha vivido isso esse ano. E como eu falei, você pode estar vivendo isso agora. Uma situação que parecia impossível, que fez você duvidar que Deus poderia agir e fazer milagre na tua vida. E Ele está agindo. De você estar aqui nessa noite é um milagre. Se eu for contar a minha história, você jamais imaginaria que eu estaria aqui um dia. É um milagre. A tua vida, o teu casamento, a restauração da tua história, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, é um milagre. Porque a fé acredita mesmo diante das circunstâncias contrárias. Era isso que Paulo estava ensinando. Não importa como foi o teu ano, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou permanecer até que tudo mude. Paulo entendeu que há situações que Deus não evita, mas usa para nos mudar. Poxa, para na tua vida e olha, quantas situações você não queria ter evitado? Momentos de dor, momentos de perda, momentos, sei lá, que machucam o teu coração, talvez você lembrando hoje. Mas Paulo entendeu isso, cara. Há situações que Deus não vai evitar nas nossas vidas, mas vai usar para nos tornar mais fortes, mas vai usar para nos tornar homens e mulheres mais firmes na fé. Paulo entendeu que há pressões que não vêm para matar, mas vêm para refinar. E você está aqui hoje para provar isso. Você achava que ia morrer diante daquilo que estava acontecendo, e está aqui para mostrar que na verdade Deus te refinou. Hoje você é um homem ou uma mulher de Deus muito melhor, crendo e agora pronto para um próximo estágio, falando, cara, se eu passei por aquilo, as próximas estão de boa, as próximas eu consegui enfrentar. É para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Foi para isso. E deixa te falar algo, Bola de Neve João Pessoa, para que vocês nunca mais duvidem que essa igreja é do Senhor Jesus, que Ele é o nosso pastor, que Ele nunca perdeu e nem vai perder o controle das rédeas da sua noiva. O tríbulo não era o fim do trigo, era o começo do pão. Assim também as tribulações não vêm para acabar conosco, vêm para revelar o que realmente tem valor nas nossas vidas, o que realmente está no teu coração. A oração, o coração do Senhor nem estou entendendo o que eu escrevi. Quem realmente está com o coração no Senhor, é para isso que o tríbulo vem. É para isso. Ele não vem para acabar com o grão do trigo, ele não vem para acabar com o trigo, ele vem para dar início ao pão. É na tribulação que Deus começa a peneirar quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. É agora, não é o fim, parece o fim de uma história, mas é o início de um novo tempo em Deus. Hebreus 10:35 diz: portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará.
Nós, Igreja Bola de Neve João Pessoa, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E se você puder dar a tua melhor salva de palmas a Jesus, aleluia! A tribulação não veio para destruir, veio para nos refinar, para nos levar a um novo estágio, para nos levar a um novo tempo, para agora sim vivermos novas experiências, preparados e forjados pelo Senhor. Amém, igreja? Não somos dos que retrocedem. Você e a sua casa não são dos que retrocedem, mas dos que confiam na palavra do Senhor e permanecem até o fim. Continuando no texto de 2 Coríntios, no verso 9, Paulo revela o propósito de tudo isso. De toda a tribulação que ele passou, de toda a guerra que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou. Ele diz assim no versículo 9: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E aqui está a chave. Aqui é a virada. Aqui está a parada. Aqui é quando, lá em 2019... Gabigol faz o primeiro gol. Aqui começa a virada da final contra o River Plate. O limite que revela quem carrega e o que você carrega. Quando em tudo em volta desaba, é ali que você descobre quem te sustenta. Era isso que Paulo estava falando. Ele falou: meu irmão, para que nós não confiássemos mais nas nossas próprias forças, para que nós não confiássemos mais na nossa própria sabedoria, Deus nos leva ao limite, para que nós possamos aprender a confiar nele e não na nossa força, para nós descobrirmos quem realmente nos sustenta, que não é o nosso dinheiro, que não é a nossa vida, que não é o nosso trabalho, que não sou eu, que não é você, é Deus quem nos sustenta. Mas para isso muitas vezes é preciso sermos levados ao limite. E ao limite é ao limite. E quando você fala: cara, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais, não tenho mais, agora está deitado e jogado. É para você aprender a depender de Deus. Há dores que parecem sem sentido, mas o salmista já nos garante no Salmo 126, versículo 5: os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Há dores que não fazem sentido vivermos nas nossas vidas, mas se permanecermos, voltaremos com alegria e os feixes na mão. Esse vai ser o teu 2026. Você vai voltar com alegria, e eu profetizo isso sobre essa casa e sobre a tua vida. E tudo aquilo que você semeou, aguentou a tribulação em 2025, 2026 é o ano da restituição. É o ano de voltar com alegria, sorrindo com os feixes na mão, entendendo e glorificando a Jesus, porque é Ele quem faz e fez e fará todas as coisas. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Então, quando você sentir que chegou ao fim, lembre-se: esse é o território onde Deus começa tudo. Quando parece que chegou ao fim, esse é o território onde Jesus domina. Ele não precisa de terreno fácil, ele só precisa de um coração rendido. É o que ele precisa. Quando você não consegue mais se segurar, é Ele quem te segura. Porque o nosso limite humano não é o fim da fé, é o lugar onde ela finalmente começa. Por isso que Ele nos leva aos limites, por isso que Ele nos leva às tribulações. Por isso, tempos depois, Paulo também diz, em Filipenses capítulo 4: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Entenderam agora porque tudo posso naquele que me fortalece? Se você aguentar os limites,
você vai poder dizer sim, igual a Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E esse é o segredo espiritual que faz a diferença nas nossas vidas. Eu vou ensinar para vocês aqui no último texto que a gente leu de Filipenses. Paulo dá o segredo espiritual, que é o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Lá no versículo 14, no 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz que passou necessidade, passou fome, passou isso, passou aquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí no versículo 14, coloca aí na tela por favor, que a gente muitas vezes não atenta. Volta no 13, ele diz tudo que ele suportou, e aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. 14, no entanto vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E é isso que eu quero deixar para as nossas vidas nessa noite, para a igreja. Quando ele fala associando-se comigo, e aqui está o segredo: permanecermos unidos. Em meio à tribulação, o que Deus nos pede é fé e permanecermos unidos. Esse é o segredo espiritual que faz a diferença nas nossas vidas, individualmente, mas também como igreja, para suportarmos os momentos de tribulação. Mas também uma direção do próprio Jesus, para que possamos viver tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Lá em Samuel, naquele primeiro texto que nós lemos no começo, é o mesmo segredo espiritual que Deus dá àquele povo. 1 Samuel capítulo 7, versículo 5, vamos voltar nele. Samuel disse mais: congreguem-se todo o Israel em Mispá. Congreguem-se, fiquem juntos, estejam unidos, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congreguem-se mais uma vez em Mispá, tirando água, derramando diante do Senhor. Jejuem daquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E ele continua, versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, quando os filisteus ouviram e viram que o povo de Deus, o povo de Israel, estava unido, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nós. Mais uma vez, unidos. E aí versículo 9, então Samuel pegou um cordeiro, e ainda que mamava, e ele continua a falar, ele começa a orar, faz sacrifício. E aí versículo 10, os homens de Israel saíram de Mispa, conseguiram perseguir os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra, os pôs em Mispa e Sem, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eles estavam congregados, eles estavam unidos, o povo de Deus estava junto. Essa palavra congregados, que bate, significa unidos, juntos, reunidos. E foi assim que eles venceram o inimigo. Bola de Neve, João Pessoa, permanecendo unidos. É assim que você vai vencer os teus inimigos na tua casa. Você e a sua esposa, unidos. É assim lá na tua célula, unidos. É assim lá no teu trabalho, unidos. E na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala a mesma coisa que a gente leu aqui, né? Enquanto vocês nos ajudam, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas a graça de Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Paulo começa a falar: cara, não teve aquela tribulação que eu passei? Eu aprendi a confiar em Deus na tribulação. Mas deixa eu falar, a nossa união, a nossa oração um pelos outros é o que nos sustentou, é o que nos fortaleceu, é o que tem nos fortalecido. É tempo de tirar toda a diferença do nosso meio. É união, é congregar, é estarmos juntos. Essa sempre foi uma identidade nossa, Bola de Neve. Essa sempre foi uma marca nossa. Essa semana eu estou de férias e a gente tem conseguido estar juntos. A gente tem ido para a praia, a gente tem feito churrasco, o tempo todo junto. Isso é uma delícia. Como é bom congregar, como é bom estar junto, como é bom estar em comunhão com os irmãos. Igreja, e ainda tem um outro texto, que no meio das ministrações, eu acho que foi até numa ministração na conferência profética agora lá em São Paulo, de dízimo inclusive, mas que Deus gritou no meu coração, que aí deu origem a essa ministração de hoje. Uma palavra simples, mas foi uma direção dada por Jesus.
lá em Atos capítulo 1, como a sua última direção ao povo de Deus, quando ele estava na terra ainda. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não foi uma dica, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa de Deus. Esse esperem a promessa de Deus, Jesus está falando, aguardem juntos, fiquem juntos, permaneçam juntos. Essa foi a última ordem de Jesus para o seu povo. Permaneçam juntos. Isso gritou dentro de mim lá em São Paulo, cara. Isso ficou queimando dentro do meu coração até hoje. Permaneçam juntos, permaneçam unidos. Essa foi a última orientação de Jesus na terra aos seus discípulos. E o que acontece depois daqui? Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estavam todos juntos, estavam todos unidos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E assim por diante. Vocês conhecem a história. E o Espírito Santo tomou aquele lugar. Ali começa a igreja, ali começa a pregação do Evangelho de Jesus já ressurreto. Ali começa a nossa história. Por quê? Porque cerca de 120 pessoas se mantiveram juntas, se mantiveram unidas. Diferenças existem, mas nós temos o mesmo alvo, Jesus Cristo. E o que o Senhor está nos falando nessa noite, igreja, é que apesar das tribulações, em 2025 passou. Até aqui nos ajudou o Senhor. É tempo agora de nos ajustarmos, de nos corrigirmos, para entrarmos 2026 e voltarmos com alegria, com os feixes na mão. Como? Permanecendo juntos, permanecendo unidos. Por isso se ajusta com quem você tem que se ajustar. Foram unidos que esse mesmo povo livrou Paulo da prisão. Foram unidos que esse mesmo povo livraram Pedro da prisão. Foram unidos que esse mesmo povo começaram a plantar dezenas e dezenas e dezenas de igrejas pelo mundo todo. Unidos, permanecendo juntos até o fim. Amém? E por último, o louvor já pode colocar aqui. Esse mesmo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 9. E guarda isso no teu coração. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apaguem-se do bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, bola de neve. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de um com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos permanecer unidos.
Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja grato por esse ano que está finalizando. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das guerras, seja grato ao Senhor. Ele estava te ensinando a confiar nele. Algumas vezes foi culpa sua por conta de pecado. Se ajusta para entrar em 2026 ajustado, limpo, diante de Deus. A tribulação vem para fortalecer a nossa fé. Vem para exaltar o nome de Jesus nas nossas vidas. Vem para exaltar o nome de Jesus nas nossas guerras. Para aprendermos a dependermos dEle. A tribulação vem extrair o melhor da gente. E o melhor da gente sempre estará em Jesus. E você poder chegar ao final do ano e falar: até aqui nos ajudou o Senhor. E o que Ele nos pede, igreja: permaneçam unidos. Permaneçam unidos. Permaneçam unidos. Se coloca de pé no teu lugar, vamos adorar o Senhor. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Se eu não vier, Jeová direi. Prove de novo, eu creio em ti. Haja o que houver,
nome de Jesus. Perdoe, libere perdão, ajuste, independente do que aconteceu, independente do que você viveu, independente de como igreja, o que aconteceu, ame, perdoe, abrace, cuide, ajude. Eu declaro as feridas saradas nos corações dessa casa. Coração quebrantado e humilhado diante do Senhor, para que possamos viver um ano de colheita. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado, corrige o que precisa ser corrigido. Levanta a tua mão direita. Eu quero declarar o ano de restituição e um ano de você trazer os feixes com alegria de volta de cada oração que você fez com lágrimas em 2025. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, um tempo de restituição. Que Ele possa acelerar aquilo que ficou estagnado em um ano. Que Ele possa acelerar 5, 10 anos na tua vida, daquilo que Ele iria realizar. Eu declaro sobre os céus dessa igreja o ano de restituição, de multiplicação, de alargar de estacas, de que aquilo que foi mentido, roubado e enganado seja restituído 10 vezes mais, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Mas é preciso ajustar, mas é preciso corrigir. Não adianta vir aqui brincar de igreja, não adianta não entregar a tua vida a Jesus. Paulo nos ensina, Samuel nos ensinou que é preciso se ajustar, corrigir e permanecer firme mesmo em meio à tribulação, e você colherá os frutos. Aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Jesus, aprenda a confiar na palavra dele. E aqui está tudo que você precisa. Aqui está a tua segurança, aqui está a tua prosperidade, aqui está a tua restauração, aqui está a vida eterna. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por isso eu quero fazer uma oração com você nessa noite antes de terminarmos esse culto. Você que nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, você que por acaso estava distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar, coloca a tua mão no teu coração. Você que quer viver essa restauração do Senhor, essa restituição do Senhor, coloca a tua mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço e declaro ao mundo físico, ao mundo espiritual, que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Eu estou voltando para os teus braços. Muda a minha vida. Muda a minha história. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas. Como pastor dessa igreja, eu declaro que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa, que eles fazem parte dessa família. Que, Pai, eles irão também colher tudo aquilo que nós iremos colher em 2026. Por isso, como pastor dessa igreja, eu te abençoo, para que o ano que vem você possa viver um tempo especial em Deus. Só te peço, se ajusta, corrige o que precisa ser corrigido, em nome de Jesus. Amém. Eu só peço a você que nos visita, ou você que veio outras vezes e não deixou o teu telefone, o teu nome com o pessoal do Ministério Boas-Vindas, antes de ir embora, deixa o teu contato com o pessoal, para que a gente possa orar pela sua vida, eu possa te mandar uma mensagem. Como pastor dessa igreja, eu possa te receber, te dar as boas-vindas aqui nessa casa, e que a gente possa caminhar juntos, porque o que o Senhor nos pediu é: permaneçam unidos até que Ele volte. Amém? Vamos adorar mais uma vez ao Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos terminar esse último culto de 2025 adorando ao Senhor. Lá pra cima, adora. O Senhor já venceu lá naquela cruz. O Senhor já venceu
tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus comemorou e festejou, porque o Senhor os libertou, porque o Senhor venceu a guerra, porque o Senhor deu mais uma oportunidade, trouxe a presença dele mesmo para o meio do povo novamente. Se alegre no Senhor, nós somos uma igreja alegre, nós somos uma igreja feliz. Não se abale mais pelas circunstâncias. Você lembre-se sempre, a tribulação vem para te refinar, não vem para te destruir, não vem para te destruir. Até aqui nos ajudou o Senhor, permaneçamos firmes até o fim, em nome de Jesus. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu. Levanta a tua mão direita bem alta. Espero vocês quinta-feira no culto de primícias, primeiro culto do ano de 2026, às 20 horas aqui na igreja. Traz um amigo, traz um parente. Domingo que vem, primeiro culto de ceia do ano 2026 também. Será um culto especial que marcará nossas vidas também. Espero todos vocês aqui, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que vocês tenham um resto de ano abençoado na presença de Deus. Eu os abençoo para que vocês vivam as promessas de Deus sobre as suas vidas, para que você tenha coragem de ajustar o que tem que ser ajustado, para que aí sim você possa viver os planos e os projetos de Deus sobre a tua vida. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para um final de ano maravilhoso e um 2026